Olá, turminha! Continuamos nosso estudo do círculo trigonométrico. Então, o que já sabemos? Se eu pegar um ponto P na circunferência trigonométrica, a esse ponto P está associada uma leitura de ângulo e uma leitura de abscissa e ordenada. E aí, temos que o cosseno de alfa, cosseno do ângulo alfa, por definição, será a abscissa, e o seno do alfa será a ordenada. Hoje vamos ver uma relação, uma terceira relação, chamada de tangente. Então a gente vai definir o que é a tangente do alfa. Então, para isso, precisamos traçar aqui o eixo das tangentes. O eixo das tangentes será essa linha verde, que tangencia a circunferência trigonométrica no ponto de coordenadas 1, 0. E aí, a tangente do ângulo alfa, por definição, será... Então, dado um ponto P aqui, ele determinou um ângulo. E aí, se você prolongar o raio até ele chegar no eixo das tangentes, ele vai chegar num ponto que eu vou chamar de Q. Esse ponto Q tem uma abscissa, que é 1, e ele tem também uma ordenada, o y do ponto Q. A tangente do alfa, por definição, será a leitura dessa ordenada. Então, será o y do ponto Q. Vamos fazer um exemplo. Então, peguei aqui alfa igual a 57 graus. Então, vamos tentar primeiro marcar os 57 graus aqui. Então, vou dividir o primeiro quadrante, né, que vai do 0 graus até o 90, em 3 partes iguais, 30 e 60. Ao dividir aqui em 3 partes iguais, então vai ser 40, 50. O 57 vai estar entre os 50 e os 60, um pouquinho mais próximo aos 60. Então, marquei esse ponto aqui. Então, eu vou dizer que na minha estimativa, esse é o ângulo alfa, é o ângulo de 57 graus. Então, aqui está o ponto P. Para obter a tangente, você prolonga essa linha até ela bater, né, ela chegar no eixo das tangentes. Então, nesse ponto aqui, ele tem, né, uma ordenada. Então, a leitura dessa ordenada, o y do ponto Q, será a tangente do ângulo de 57 graus. Vamos fazer uma estimativa desse valor. Então, se isso aqui é 1, né? Então, o 2 vai estar por aqui. Parece? Tá legal? O 2 está por aqui. E aqui parece cair um pouquinho abaixo na metade entre 1 e o 2, né? Mais ou menos. Então, eu chutaria que a tangente dos 57 graus seria 1,49, 48. Uma estimativa. Tá? Vamos ver na calculadora? Tangente dos 57 deu 1,53, 1,54, né? Aproximadamente. Então, deu relativamente perto, só que na tangente ela tem um probleminha. Vamos discutir esse probleminha. Então, repare que se você pega um ângulo, né, aqui para cima, qualquer angulaçãozinha errada que você faça, por menor que ela seja, olha só. Se você pega um ângulo um pouquinho diferente, note que ao prolongar essa linha, o erro ele aumenta, né? Aquele erro, né? O ângulo mínimo aqui de abertura, então uma variação pequena na angulação, fica difícil de desenhar isso, né? Mas uma angulação, um errinho pequeno na angulação causa um erro considerável na leitura. E quanto mais
né, vertical for a linha, entre aspas, né, vertical for a linha, mais esse erro se propaga. Ok? Então, não dá para confiar muito nessa estimativa da tangente. A gente chegou num valor relativamente próximo, né? Se bem que essa linha aqui me incomodou um pouquinho, porque ela está meio torta, né? Ela deveria ser mais retinha. Aqui, sei lá. Bom, então essa estimativa que eu estou fazendo para a tangente, ela não é muito confiável quando o ângulo fica cada vez mais perto do 90 graus. Ok? Então aqui é só para a gente entender o conceito da tangente mesmo. A estimativa aqui ela pode ficar bem errada. Vamos dar mais um exemplinho. Então, peguemos agora um ângulo no segundo quadrante, eu peguei os 140 graus. Então aqui está o 90, aqui está o 180. Então, em três partes iguais, esse seria o 120, esse seria o 150. Ao dividir em três partes iguais, o 140 estaria aqui, nesse ponto. Então, esse é o meu ponto P. E temos o raio aqui. Então, aqui está o ângulo de 140 graus. A tangente do 140, por definição, você prolonga o raio. Obviamente que não dá para prolongar para cima, você vai prolongar para baixo o raio. Até ele encostar no eixo das tangentes. Onde ele encostar no eixo das tangentes, né? A ordenada desse ponto será a tangente dos 140 graus. O y desse ponto Q. Então, note que ele está na parte negativa do eixo y. Então, a tangente aí vai ser negativa e perto do... né? Isso aqui é 0,5, isso é o menos 1. Então, eu diria que é menos 0,85, alguma coisa por aí. Então, a tangente do alfa, dos 140 graus, eu vou estimar em menos 0,85, 86, alguma coisa assim. Vamos ver na calculadora. Tangente dos 140 deu menos 0,84. Ok? Então foi bem perto também, mas né, foi uma questão de sorte, porque a gente não está fazendo tudo certinho, com compasso, com régua, com transferidor, né? Está sendo tudo meio no olhômetro e depois um chute aqui. Então não dá para confiar nesse chute que eu estou tendo, foi pura questão de sorte ter dado muito perto do 0,80 do valor real da tangente do 140. Mais um exemplo. Bem, aqui vamos comentar apenas que se eu pegar um ângulo que esteja no terceiro quadrante, né, lembrando que aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, um ângulo no quarto quadrante, a tangente, por definição, você prolonga o raio, tem que prolongar aqui para cima. E aí ele vai encostar aqui. Esse ponto tem uma ordenada, y do ponto Q. Então, a tangente desse ângulo alfa, por definição, é a ordenada do ponto Q, o y do ponto Q. Ok? Então, repara que para um ângulo no terceiro quadrante, a tangente volta a ser positiva, né? No segundo quadrante ela estava para baixo, ela era negativa. Aqui no terceiro quadrante ela voltou a ser positiva. E o que vai acontecer no quarto quadrante? Então, se eu pegar um exemplo no quarto quadrante, um ponto P aqui, a tangente é prolongar o raio até chegar no eixo das tangentes, então vai prolongar aqui para baixo, encontrou o ponto Q, a ordenada, o y do ponto Q, será a tangente desse ângulo alfa aqui, que está no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, a tangente volta a ser negativa. Ok? Você não precisa decorar que no primeiro e terceiro é positiva, basta você lembrar da definição, é só prolongar o raio até chegar no eixo das tangentes, né? Então, se o ângulo estiver no segundo e no quarto, quando você prolonga o raio,
até chegar no eixo das tangentes, você vai pegar um ponto de ordenada negativa. Belezinha? O que a gente vai precisar da tangente vai estar no primeiro quadrante. Então eu quis dar a definição geral aqui, mas nossas atenções estarão no primeiro quadrante. Então é isso, até daqui a pouquinho.